Bem, nós vimos até aqui que, em paralelo com a evolução do pensamento humano, também foram evoluindo alguns comportamentos, alguns atos, algumas manifestações e registros daquilo que a gente pode considerar como a origem do conhecimento médico. Nós vimos que no início o homem tinha uma relação muito direta com a natureza, uma relação que era muitas vezes hostil, mas que ainda assim o homem, na tentativa de aproximar-se dessa natureza para garantir a sua sobrevivência, observando essa natureza, conseguia extrair dela algum tipo de conhecimento que trazia alguma vantagem para ele, né? Alguma vantagem curativa, alguma vantagem terapêutica. Só que essa relação, ela tornou-se com o tempo imprópria, inapropriada, inadequada, e o homem evoluindo no seu pensamento, na tentativa de aproximar-se mais dessa natureza, passou a representá-la de uma maneira mais artística, né, na sua riqueza, até na tentativa de incluir-se, talvez, como parte dessa natureza, e com essa complexidade de aproximação do pensamento do homem e da própria existência do homem dentro da natureza, também começam a surgir registros de uma maior complexidade em ações que possivelmente envolvem atos que sejam de cunho religioso, curativo, mostrando que o homem também, em paralelo com a evolução da complexidade do seu pensamento, também evoluía a complexidade de como observava a necessidade de cuidar do próximo, de cuidar de si, cuidar do próximo, em suas demandas de natureza de saúde. E também, com o passar do tempo, o pensamento do homem continuou evoluindo e essa relação artística de representatividade da natureza de uma maneira mais aproximadora também tornou-se inadequada e o homem passa a, a, a representar essa natureza, né, de uma maneira mais humanizada, mais próxima ainda de si, e deste modo também a complexidade do seu comportamento e dos seus atos voltados para a cura, voltados para o tratamento do próximo, também ganham muito mais em complexidade. É quando o homem passa a lidar com a natureza através dos seus mitos, né, dos seus deuses, das suas entidades. Dependendo da cultura, isso foi manifestado de uma maneira diferenciada. Aqui a gente tem um exemplo muito rico, né, que a gente encontra na cultura egípcia, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Saímos de 30.000 anos antes de Cristo, agora já estamos em 3.000 anos antes de Cristo. Aqui nós temos a deusa que tem cabeça de leão e coroa de cobra, né, de serpente. Era uma deusa guerreira, mas também uma deusa da cura, uma deusa chamada Sekhmet. Sekhmet. E a deusa Sekhmet era considerada a mãe deste jovem aqui, que tinha por nome Imhotep. E o Imhotep é considerado o maior, aí já podemos falar médico, o maior médico da cultura egípcia, né? tanto que era considerado como filho de deuses, como a Sekhmet, e alguns escritos dizem que ele era alguém que tinha hands-on, que metia a mão na massa, que realmente era muito hábil em manipular ervas, em manipular condimentos que levassem ao tratamento, à cura de diversos males. Mas outros escritos já dizem que ele era muito mais uma espécie de supervisor, de organizador de outros médicos, né? Aí já se fala de médicos trabalhando em conjunto no tratamento dos diferentes doentes, e que ele seria mais um organizador. Independente do que seja realmente a realidade, nós já vimos aqui que
acabamos encontrando aqui, né, essa relação de aproximação com a natureza através dos mitos, através dos deuses, né? Temos aqui uma deusa sendo representada como deusa da guerra, deusa da cura, na forma de animais, usando utensílios que possuem também animais, como a serpente, mas com uma forma humana, né? Aparentando uma forma humanoide, né? E sendo mãe de um ser humano, né? Imhotep, que ele sim tinha relações diretas com pacientes, com pessoas doentes, se utilizando de meios terapêuticos para lidar com as demandas dessas pessoas. E essa relação mitológica associada a atos e comportamentos curativos, ela sobrevive desde aqueles tempos até hoje, né? Aqui eu coloquei atual, justamente porque você tem várias culturas, na Costa do Marfim, Burkina Faso, em algumas regiões da África, inclusive, você tem a produção, né, a manipulação de pequenas estatuetas que, de alguma maneira, têm alguma relação com o ato curativo, né, de um próximo, de um parente, ou coisa do tipo. Aqui, mais aproximado, né, em 1900, temos aqui Serra Leoa, você tem aqui o curandeiro, né, com o seu assistente aqui do lado, e aqueles que talvez sejam os pacientes que estejam sendo atendidos naquele momento, e você percebe que o curandeiro ele usa uma vestimenta que descaracteriza, né, para que ele deixe de ser um dos membros da sociedade local e passe a se tornar alguém especial, né, alguém que tem o poder curativo, que tem alguma relação com o sobrenatural, com os deuses, com o mitológico, para ter condições de realizar um ato curativo, um ato terapêutico. Então, nós vemos aí uma relação mitológica muito clara também, sobrevivendo, né, próxima dos nossos dias. Aqui nós já temos, desde das grandes navegações que chegaram nas Américas, né, encontraram povos como os povos indígenas norte-americanos e aqui os nossos povos também. Dentre essas comunidades sempre há alguém com atribuições especiais. Aqui nós temos os pajés, né? Lá eles têm os xamãs, e aqui nós temos um deles com a sua vestimenta tradicional, e esses indivíduos têm uma relação com o divino, né? Uma relação com a mitologia, né? Dos seus povos, que faz deles capazes de curar o indivíduo e até mesmo de curar a comunidade como um todo, direcionando, inclusive, as comunidades para mudanças de território e encontrar caminhos que os ajudem a manter-se ao longo da sua própria existência, da sua própria vida. Então, assim a gente vê que o pensamento do homem, quando evolui e aproxima mais ele da natureza através dessa criação mitológica, né, dessa representação mitológica da natureza nas suas divindades. Isso também acaba formando em paralelo uma cultura um pouco mais organizada de cuidar, né, do próximo, a cultura de ter pessoas especializadas em cuidar do próximo, não é mais algo que é dependente apenas da observação, é também dependente de uma dedicação dentro de um determinado contexto cultural, que pode ser desde a cultura indígena até culturas de outros continentes, como nós vimos aqui o africano e o americano. Só que esta visão
mitológica, ela também, com o passar do tempo, se torna inapropriada, inadequada, porque o pensamento do homem continua em evolução. E essa evolução ela não acontece de maneira igual, né, em diferentes locais. Então, nós vamos começar a ver uma sobreposição de pensamentos, né, o pensamento mitológico, como já comentei, ele continua presente nos dias de hoje em algumas culturas, e ainda assim nós temos a ciência médica bem evoluída, né, convivendo nessa sobreposição temporal. Então, do mesmo modo, embora algumas culturas essa, essa visão mitológica ainda permaneça, para outras culturas esse pensamento mitológico não era mais adequado, apropriado para manter uma boa relação do homem com a natureza, principalmente pensando na sua própria sobrevivência, na sua própria permanência. E o pensamento do homem evolui na sua complexidade, e ele passa a ter uma relação, uma tentativa de relação mais aproximada ainda da natureza do que havia até então, quando começam a surgir linhas de pensamento mais organizadas que o homem vai se utilizar para se aproximar dessa natureza. Linhas de pensamento mais organizadas do ponto de vista lógico, inclusive, é quando nós temos a filosofia empírica sendo uma principal ferramenta de relação do homem com a natureza. Agora o homem começa a passar a querer entender a natureza na sua essência, não mais querendo depender da observação da superfície, que é conhecer a natureza mais ainda na sua profundidade e dessa maneira conseguir lidar melhor com ela em prol da sua própria sobrevivência e, em paralelo, o conhecimento médico, né, também começa a evoluir de uma maneira também mais organizada, como veremos a seguir.